Turma, bom dia. Começamos hoje mais uma aula da disciplina Coordenação Pedagógica, hoje referente à unidade 2, com a temática Coordenação do Trabalho Pedagógico, do Projeto Pluripedagógico ao Cotidiano de Sala de Aula. Para começar a aula de hoje, a gente vai retomar algumas questões da aula anterior. Alguns questionamentos foram levantados para reflexão e pensar sobre a questão do trabalho do coordenador pedagógico. Dentre elas, a gente deixou a questionamento sobre os meus conhecimentos e práticas como professor e coordenador não serve mais? A gente fez todo o histórico sobre a identidade, sobre esses saberes. E aí ficou para vocês pensar a respeito disso. Os saberes servem sim. No entanto, a gente tem que entender que o conhecimento ele precisa ser ressignificado, atualizado, repensado, revisto, porque a cada momento nós passamos por uma construção da nossa identidade. E algumas teorias são ressignificadas, outras são revistas, os nossos saberes também são aperfeiçoados a cada momento, porque a gente vai se aprofundando a respeito, consolidando uns e revisitando outros. O outro questionamento que a gente deixou na aula passada tratava a respeito do seguinte questionamento: eu estou me formando em pedagogia, mas não sei se saberia atuar como coordenador pedagógico, de acordo com essa demanda. A demanda que a gente deixou na aula anterior é que o coordenador pedagógico, na atualidade, ele está vivenciando, passando não só pelo processo de construção da identidade, mas também por paradigma da educação na atualidade, que é o paradigma emergente, que requer uma escola pesquisadora, um professor que pesquisa, reflexivo, uma escola que trabalha com os pares, com o sujeito e não para os sujeitos, à medida que o coordenador pedagógico é visto como parceiro do professor, não mais como fiscalizador, controlador, mas aquele profissional que está lá para ajudar, para dar assistência pedagógica, fazer as intervenções necessárias, tanto para a melhoria da prática pedagógica do professor, quanto para o ensino-aprendizagem do aluno, mas, sobretudo, para promover também a formação continuada em serviço, com vista à promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, e não só do professor, mas todos os profissionais implicados no ambiente escolar. O terceiro questionamento que ficou para vocês pensarem foi a respeito de, e os professores? Como reagirão a essa nova forma de atuação do coordenador pedagógico? E aí é algo a se pensar. A ideia é que a gente possa pensar no sujeito em que ele se coloca como parceiro, tendo em vista que na educação ninguém faz nada só. Claro que essa figura pedagógica às vezes incomoda, porque o professor se sente inseguro em ter um profissional na escola que o acompanha, que o oriente. Agora, se ele ter essa postura apenas de fiscalizador, de intimidador, de algo que controla, que centraliza, vai ser ruim. À medida que esse professor, o coordenador pedagógico, se coloca como parceiro desse professor, se coloca como aquele que vai ajudar, vai contribuir e que juntos possam crescer nesse processo, não vai ter tantos conflitos. Agora, cabe que no ambiente escolar, esse ambiente de que o professor sinta necessidade, sinta a confiança e a vontade de trabalhar em parceria com o pedagógico, porque a ideia é essa. A escola é um conjunto de trabalho em rede, todos trabalhando junto em prol do único objetivo maior da escola, que é a garantia do direito de aprender com qualidade de todos os alunos. E, por fim, ficou o questionamento último de vocês pensar sobre como reconstruir, então, hoje, a gente provoca vocês, como reconstruir ou ressignificar essas representações ou concepções que permeiam o processo histórico de construção do coordenador pedagógico, da coordenação pedagógica da escola. E a gente precisa pensar nisso, que a ideia de reconstruir, na medida que a gente entende que trabalhar a educação é trabalhar com o outro, e não para o outro, respeitando os espaços, a subjetividade, mas, sobretudo, criando espaço de escuta, de mobilização, de reflexão, e, além do tudo, da valorização das experiências e dos saberes dos professores e demais profissionais da escola, porque a gente vai construindo esses saberes, o professor não mais como tarefeiro, mas como um produtor de conhecimento, que pesquisa e, acima de tudo, ver no coordenador pedagógico esse parceiro que possibilite ele repensar, ver elementos da prática pedagógica dele que ele não consegue enxergar com vista de melhoria. Evidentemente que o pedagógico ele não vai ensinar aulas da disciplina específica do professor, mas ele vai apontar caminho de como ele poderia melhorar sua prática e, sobretudo, de como pensar em estratégias, maneira de como favorecer melhores condições de aprendizagem para os seus alunos. Como que ele poderia ensinar isso de forma a consolidar os aprendizados dos alunos. Então, na aula de hoje, nós trataremos de alguns tópicos essenciais para a nossa disciplina. Um deles vai tratar sobre a problematização do termo PPP, Projeto Pluripedagógico. O que vem a ser PPP? O que significa isso? Quais são as implicações no trabalho do coordenador pedagógico e no trabalho da escola como um todo? Vamos discutir o PPP e a coordenação pedagógica na atualidade. Quais são as concepções? Qual a relação disso
Qual as implicações do PPP no trabalho do coordenador pedagógico? O terceiro tópico vai versar sobre o coordenador pedagógico como mediador do projeto político-pedagógico da escola para todos. E é interessante porque ele vai mediar esse processo, ele vai articular, lembrando que a escola é para todos e todas, portanto, na perspectiva da educação inclusiva, na perspectiva de que todos os sujeitos possam aprender, uma escola que agregue, que potencialize, que desenvolva o trabalho na perspectiva do protagonismo docente e do protagonismo estudantil. E o último tópico, o coordenador pedagógico, como agente mediador e articulador na organização do trabalho pedagógico, porque ele que vai fazer toda essa rede de articulação sobre o fazer pedagógico da escola, na perspectiva da melhoria da qualidade do trabalho docente e da aprendizagem do aluno. Então, iniciando esse momento, primeiro tópico nosso, vamos levantar alguns questionamentos. O que vem a ser, de fato, o PPP? O Projeto Político-Pedagógico de uma Escola. Evidentemente, o próprio nome já nos leva a pensar nas 3 letras que nos leva a pensar. É um projeto porque é um planejamento de escola. A escola que nós queremos, a escola que nós temos, que parte de um diagnóstico dessa realidade, que demarca os objetivos da escola, demarca a visão de escola que a gente quer, demarca os valores, os princípios e principalmente a missão da escola. É um documento, portanto, é um planejamento que se materializa em um documento que configura como a identidade da escola. É pedagógico e ali é político. Inicialmente eu discuti a questão do político, porque é político, porque a educação não é neutra, a educação é uma ação política, é uma praxe política e social. É política porque é tomada de decisões, de escolhas, que tipo de sujeito queremos formar. Portanto, não tem como fugir disso. Ela não é neutra, ela é marcada por intencionalidades. O que a escola faz é visar a formação humana. É uma formação humana integral passiva, é uma formação humana integral emancipadora, libertadora, e é pedagógico porque lida com o processo de ensino-aprendizagem, lida com a educação, com ensinar e aprender, lida com maneiras de trabalhar os conteúdos na perspectiva da aprendizagem, de uma construção coletiva e ao mesmo tempo individual. Porque o sujeito, na sala de aula ou na escola como um todo, ele aprende na interação com o outro, mas também ele tem um momento em que ele constrói na sua individualidade seus saberes. Claro, que consolidar muito mais de forma colaborativa. Portanto, qual deve ser o papel do coordenador pedagógico na elaboração e na implementação do PPP na escola? E aí nunca é demais lembrar que o papel do coordenador pedagógico é fundamental, extremamente importante nesse processo, porque ele que vai conduzir todo o processo da escola, desde o processo de levantamento de diagnóstico, da mobilização do sujeito da escola, dos professores, funcionários, gestores, comunidade, família, que deverão participar, porque é uma elaboração coletiva, participativa. E, além do mais, ele vai mediar todo esse processo. Ele que vai sistematizar todo esse processo de construção do PPP da escola. E, sobretudo, articular a escola de uma maneira que não seja um documento de gaveta, seja um documento em que seja materializado em todas as práticas processadas no interior da escola cotidianamente, no plano de aula do professor, nas ações do gestor, dos funcionários, que a gente possa perceber que está previsto no PPP da escola, ele aconteça de fato. E nos principais elementos que o PPP vai nortear é justamente a formação continuada em serviço. E o coordenador pedagógico precisa ter como referência, como ponto de partida, o PPP na hora de pensar, juntamente com os professores, o planejamento dessa formação continuada na escola. Portanto, o PPP ele está estruturado em 3 marcos, e são eles, importante, de acordo com o Vasconcelos 2010, 2006, 2002, ele destaca o primeiro marco, é justamente o marco situacional. É aquele levantamento diagnóstico da escola, da realidade da escola, do história da escola, da realidade, para a gente poder pensar tudo isso. O segundo marco é conceitual, que vai perpassar pelas teorias. Quais são as teorias que norteiam as práticas da nossa escola? Quais são as concepções de educação, de sujeito, de aluno, de professor, de formação continuada, a concepção de aprendizagem, de avaliação, de currículo, pensar todas essas questões das teorizações, mas também a base legal que fundamenta as leis que norteiam o trabalho da escola. E o último marco é o marco operacional. Ou seja, esse PPP não é um documento de gaveta, não é uma letra morta. Ele precisa ser pensado, mas também materializado. Portanto, ele contempla o plano de ação que o gestor da escola e o coordenador pedagógico precisa elaborar juntamente com os pares para a implementação ao longo da vigência do PPP e além da sua elaboração, para que ele possa efetivamente acontecer em todos os aspectos e ambientes da escola.
Então, necessariamente, é interessante pensar sobre isso. Então, não é um documento qualquer, é um documento importante. E ele vai desdobrar a proposta pedagógica da escola. Pensar nisso, nós vamos pensar a relação do PPP com a coordenação pedagógica. Portanto, na atualidade, o coordenador pedagógico, ele precisa reafirmar e consolidar o processo de construção de sua profissionalidade. Ele é um profissional, ele não é um tarefeiro, ele não é mais um na escola. Ele é um profissional de extrema importância que organiza todo o trabalho da escola pela mediação, ele é o mediador, ele é a pessoa que desperta o espírito cooperativo e coletivo do trabalho da escola. Ele precisa se consolidar porque ele não é uma pessoa qualquer. Ele precisa construir a sua identidade enquanto profissional. Ele precisa se posicionar enquanto profissional da escola, mas não com autoridade de autoritarismo, mas uma autoridade em que ele possa passar segurança para a escola, para os seus profissionais, fazer junto um trabalho em que todos tenham vontade e gosto de fazer parte daquela equipe. E veja bem, equipe, não grupo. O grupo ele prima muito pela competitividade. E aí nós vamos trabalhar na escola enquanto equipe, porque é um trabalho todos em favor do objetivo maior da escola, que é o aprendizado de qualidade dos alunos. Portanto, ele é reconhecido e precisa ser reconhecido como profissional da escola, como o profissional da escola que é responsável, que é capaz de implementar, de viabilizar a formação continuada dos professores na perspectiva da qualificação do projeto político-pedagógico. Ou seja, ele não vai fazer uma formação solta, distorcida, porque ele acordou, imaginou que ia fazer aquilo ali. Não. É porque ele está partindo da referência, que é o PPP da escola, das conversas e das observações que ele teve com os professores, de seus exercícios reflexivos, da escuta que ele fez com isso. E a partir das necessidades diagnosticadas na qual esse professor vai pensar numa proposta de formação continuada para atender às necessidades formativas desses professores, com vista a pensar na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e na dificuldade de dos professores. E, além do mais, compartilhar, criar um momento e espaço de troca de experiências formativas, experiências exitosas desses professores, dar voz e vez para que esse professor também possa fazer. Porque o quadro pedagógico ele não é o único formador. Ele vai criar um ambiente em que os professores vão se formar em pares, ou seja, vão se formar cooperativamente, professor formando professor. E nesse processo também, quando o pedagógico se forma, a medida que ele forma, também se forma nesse processo. E nesse sentido, é bom destacar, pontuar, que do ponto de vista histórico, nós vimos na primeira aula, que nós temos que superar a figura do pedagógico como supervisão, como fiscalizador, como centralizador, a moda do pantótipo de Bertin. Bertin é uma ideia proposta, descrita por Foucault, por isso nessa imagem se percebe em que o coordenador pedagógico, a figura dele, segundo a proposta, a figura de pantótipo de Bertin, é aquele que fica no centro. Olha essa imagem, as guaritas, é como se tivesse centralizado tudo nele, que ele tem a visão de todo, mas para controle, para a questão da centralidade, da fiscalização. E a ideia não é só essa, a ideia é muito mais para além disso, é que ele possa, de fato, ficar como aquela pessoa que é capaz de escutar, de observar, de registrar, de ouvir as necessidades dos professores, de pensar conjuntamente, trabalhar em equipe. Ele não está lá para burocraticamente detectar problemas ou fiscalizar o trabalho do professor, constrangê-lo, mas, sobretudo, apontar caminhos para que o professor possa pensar a respeito do seu trabalho, possa significar e sentir a necessidade de participar dessas formações e, sobretudo, que junto o professor e o pedagógico, nessa mediação dialógica, possam junto encontrar caminhos, melhores estratégias, melhores formas de pensar a sua prática pedagógica, sobretudo pensando nas diferentes formas que os alunos aprendem, porque os sujeitos são diferentes. Portanto, eu tenho que pensar nessas diferentes formas. De igual modo, o professor, que é um aprendiz adulto, ele também aprende diferente. Esse professor pedagógico precisa, então, ouvir e conhecer as diferentes formas que seus pares, professores, eles aprendem. Como é que eles se formam para que ele possa implementar essas questões. Então, em vez de eu ficar como centralizador fiscal, apenas como observador, no sentido de ver problemas e apontar problemas culpados, que nós nos colocamos na condição de parceiros para observar, refletir e juntos encontrarmos os melhores caminhos para simplificar essas práticas. Nesse sentido, é importante pensar o coordenador pedagógico como mediador do projeto pedagógico da escola para todos. Então, ele é mediador, ele não é o detentor, o centralizador. Ele é a pessoa que vai fazer essa ponte entre o que está posto no documento e aquilo que está sendo materializado nos planos de aula, no plano de curso, disciplina, nas ações da escola, também no trabalho do professor, para que juntos possamos colocar em prática
aquilo que está previsto no PPP da escola, para que efetivamente possamos ter uma escola para todos e com um ensino de qualidade, emancipador, um ensino que possa realmente promover não apenas uma visão crítica, mas o resgate da nossa humanidade, porque hoje a escola precisa resgatar a humanidade dos sujeitos que nela formam, porque ela trabalha com gente, ela não trabalha com qualquer outra coisa, ela trabalha com pessoas. Portanto, as competências socioemocionais também precisam ser consolidadas, e não somente as competências cognitivas que tem que se pensar nisso, pensar também no sujeito como todo, a formação integral. Portanto, o PPP da escola ele não pode ficar apenas no papel, engavetado, por uma questão burocrática, cumprimento de uma exigência, mas no cotidiano e constantemente ele precisa ser avaliado e reavaliado para que as metas sejam alcançadas e revistas, no sentido que a gente possa traçar outros caminhos para atingi-las. É aqui que é importante e vai residir o objeto de trabalho do quadro pedagógico, justamente esse, tendo o PPP como uma mediação, ele é o mediador do planejamento, da execução e da avaliação das ações da escola, que todas são emanadas a partir do PPP da escola, e aí com vista à melhoria dos trabalhos docente e do aluno. Portanto, ele como mediador, ele precisa articular como o gestor do PPP na escola, ele é o gestor do PPP na escola, ou seja, ele é o gestor pedagógico dos processos pedagógicos, dos processos formativos, sendo como referente do PPP da escola. Então, ele vai conduzir o processo de elaboração, reelaboração, de avaliação e implementação desse PPP. Portanto, ele precisa criar um ambiente participativo, coletivo, na elaboração e elaboração desse documento na escola. Ele precisa pensar no processo de operacionalização do PPP nas práticas pedagógicas, ou seja, de execução desse PPP, para que ele possa, de fato, acontecer no contínuo da escola. Portanto, implicando isso no ensino-aprendizagem inclusivo. Quando eu penso nisso, eu penso em um ensino-aprendizagem voltado para todos, não é para um grupo de alunos que eu selecionei, que a escola entende que ele precisa avançar, mas pensar que todos têm a aprender, não aprende igual, mas todos os sujeitos aprendem, portanto, pensar nesse processo progressivo de construção gradativa da aprendizagem, mas, sobretudo, da promoção desse aluno, a cada um respeitando a sua individualidade, a sua maneira de aprender, porque a maneira de aprender ela não é homogênea, ela é heterogênea. Cada sujeito aprende a sua maneira. E aí pensar nessas questões com vista a uma unidade na pluridiversidade escolar. Nós não podemos ter várias práticas dissoantes, como se fossem pequenas escolas dentro de uma escola maior. Nós temos que construir uma única escola que tem a mesma fala, no sentido de que as práticas são norteadas pelo PPP da escola, que o fazer pedagógico ele tem uma intencionalidade, ele tem uma coordenação, uma articulação em rede, eles não são práticas isoladas, por isso que é importante essa articulação do PPP para que cada professor possa trabalhar na perspectiva do coletivo da escola, e não na perspectiva da individualidade, da competição, de quem faz melhor, mas que juntos possamos fazer um trabalho de qualidade para todos. Nesse sentido, eu trago a imagem, duas experiências minhas, em 2018, enquanto supervisor em Açailândia, que lá a gente já trabalha como supervisor, coordenador pedagógico, orientador educacional e também compõe a equipe gestora. Lá não tem a figura do coordenador pedagógico, tem a figura do supervisor. E lá eu trago dois momentos que eu compartilhei. O momento que eu compartilhei com a professora Carla Lia e a professora Edna Xavier do quarto ano, A e B, da Escola Gastão Vieira, que a gente senta por professores, por área e mais por turma, para melhor acompanhamento e orientação do planejamento pedagógico. Esse planejamento ele parte do anterior, para ver o que realmente aconteceu na sala de aula, o que deu certo e não deu certo, apontando caminhos, fazendo elas pensar. Veja que as duas falam, a professora está aí, eu estou como mediador, elas trocam experiência entre elas para a construção desse planejamento, aluno PPP. Veja bem que quarto ano A e B, eu juntei as duas professoras no dia livre de sala de aula, que é o HTPC, o horário coletivo de trabalho pedagógico, e aí nesse dia a gente senta para pensarmos junto. Em vez de ter duas salas, quarto ano A e B, e cada um trabalha do seu jeito, a gente procura trabalharmos junto, muito embora no modo de fazer ele é específico, porque cada professora tem uma maneira de trabalhar. Mas na hora de planejar, de modo geral, as práticas elas têm uma ligação. Ela sabe o que a colega está trabalhando e junto elas superam essa dificuldade com a contribuição do professor coordenador pedagógico. Essa outra imagem, a gente traz uma experiência trabalhando junto a formação pedagógica, a formação continuada de serviço dos professores. Veja que eu tenho o professor, eu tenho as cuidadoras, agentes de inclusão, eu tenho as gestoras participando, o secretário escolar, ou seja, a gente envolve todos os sujeitos, não é só o professor, mas todos os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E mais também a professora sala de leitura que consta aí, que é a ideia da formação colaborativa. E a gente parte os eixos formativos a partir da problematização
das próprias práticas pedagógicas professoras. As avaliações, os diagnósticos, não são apenas para revelar dados, números, mas a gente pega o que se revela esses dados, o que eles dizem, e a partir dele a gente trabalha as temáticas dentro da formação continuada dos professores, em que o professor ele fala, ele tem voz e vez e escuta. Então, é a formação colaborativa, valorizando a subjetividade docente. Portanto, é muito certo porque a gente valoriza. E aí eles passaram a se alegrar com o trabalho do outro, com a partilha do outro. Eles passaram, então, a trabalhar em equipe, não mais individualmente. Portanto, isso significa dizer que o pedagógico na escola ele tem 3 papéis importantes a cumprir enquanto agente mediador e articulador da organização do trabalho pedagógico. O primeiro, ele é articulador, já é bem claro isso. É ele que vai articular, que vai organizar no sentido de que, em rede, todo um trabalho interativo da escola, gestão, coordenação, professor, funcionários, enfim, todo o trabalho da escola tem que ser em rede, por quê? Para desembocar naquilo que a gente quer, que é a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem, consequentemente, garantir o direito de todos os alunos a aprenderem. Portanto, isso implica dizer que ele também tem um papel de formador. É ele que vai conduzir o processo formativo na escola, para o professor e para os outros funcionários da escola, porque precisamos qualificar esse processo com vista a melhorar nossas práticas. E, por fim, ele é um agente de mudança, portanto, ele é transformador. O seu trabalho é que vai desencadear uma transformação, não de cima para baixo, mas uma transformação que nasce de dentro para fora, da necessidade, ou seja, ele vai despertar nos profissionais da escola, nos professores, a necessidade de ressignificar suas práticas, melhorar seu trabalho. E, consequentemente, eles transformam a si e transformam aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Os alunos que vão aprender de forma emancipadora, com um protagonismo estudantil, com autonomia e segurança. Nesse sentido, é bom destacar como articulador, o coordenador pedagógico que age, articula e transforma na escola, algumas competências políticas, pedagógicas, técnicas precisam ser observadas e necessárias para a sua atuação. A primeira é o coordenador pedagógico desenvolver a competência do saber fazer, que tem uma dimensão técnica. Ele precisa saber o que está fazendo, porque vai fazer o seu trabalho enquanto coordenador pedagógico. Ele precisa também compreender, desenvolver a dimensão do ser. Para fazer, precisa ser enquanto profissional, construir sua identidade, que perpassa pela dimensão ética. O trabalho dele é de uma responsabilidade, ele não pode brincar de ser coordenador pedagógico, ele não pode ser aquele profissional perseguidor, um profissional que centraliza. Ele tem que entender que o trabalho dele na escola é que vai desencadear as ações, ele é o aliado, ele é o parceiro, ele é aquele que está ouvindo o professor sem constrangê-lo, mas ajudando a superar sua dificuldade, ajudando a pensar a melhor maneira de trabalhar, desenvolver seu trabalho docente, de ensinar seu aluno, de aprender, de pensar sobre o que ele está fazendo, por que está fazendo, sempre com um olhar respeitoso e, principalmente, ouvindo mais os seus professores para poder compreender esse processo formativo deles, mas também o processo de desenvolvimento dessas práticas. Portanto, ele precisa desenvolver a terceira competência, que é o saber agir. E esse saber agir perpassa pela dimensão política, das decisões, dos valores, das escolhas, da responsabilidade, porque ele não vai agir de qualquer maneira. Ele tem que agir com responsabilidade. Ele tem que agir pensando numa ação individual, coletiva e processual, na perspectiva de que ele possa enganjar todo mundo, todos os profissionais da escola, um parceiro, que todo mundo se sinta participe, pertencente a esse ambiente escolar valorizado. Que ele não tenha apenas uma pessoa, uma figura que controle, que centralize, mas ele vai ver nele um profissional capaz de contribuir para a melhoria das práticas da escola, como parceiro do professor. Portanto, decisões acertadas, responsáveis, assertivas. E as escolhas dele se tornará muito mais assertiva quando ele, a partir, aprender a respeitar as opiniões, as escolhas metodológicas, pedagógicas dos professores. E aí, juntos, eles podem transformar isso. A quarta dimensão, que precisa ser pensada, a competência do desenvolvimento pedagógico, é o saber conviver. Coordenar um trabalho desse na escola pressupõe o par dialético, o outro. Ele precisa dizer o outro. Então, na reunião pedagógica, formativa, que ele vai fazer, em vez de iniciar já dizendo o que vai fazer, que tal iniciar escutando o professor? Quem desse grupo de professores teve uma prática essa semana, esse mês, que deu muito certo, que você gostaria de falar? A maneira de nós trabalharmos na escola, qual a sua visão? Tem dado certo? O que você apontua como perspectiva de mudança, de melhoria do nosso trabalho? Que experiência você queria trazer para a gente? O que você quer dizer para nós hoje? Dar voz e vez
O encontro anterior, a formação que teve, serviu para alguma coisa na sua prática pedagógica? Que impacto teve? Que mudança provocou? Que caminhamento se poderia apontar? Ou seja, dar voz e vez para esses sujeitos. Eles também falam. Portanto, eles são participativos, sujeitos ativos, e não sujeitos passivos do processo. Então, por fim, nossa aula encerra trazendo a fala de Vasconcelos, é que ele é bem claro quando ele diz o seguinte: o que se espera hoje da esfera da atuação e preocupação com o pedagógico na escola é justamente, primeiro, envolve questões de currículo. E currículo perpassa por identidade, saber, poder. Então, são coisas muito sérias. Construção do conhecimento, tanto do aluno quanto do professor, e é um processo de construção e reconstrução. Perpassa por questões de aprendizagem. E aí é bom lembrar que a aprendizagem não é um processo linear. Nem sempre aquilo que eu julgo que o aluno não aprendeu, ele não aprendeu. Pode ser que ele tenha aprendido, talvez não aprendeu aquilo que você gostaria que ele aprendesse. Então é bom repensar sobre isso. A aprendizagem, nem sempre aquele aluno que tirou notas boas, significa que ele está aprendendo, que ele aprendeu como você gostaria, porque o processo não é linear. Então repensar sobre o processo. E outra, principalmente, pensar a aprendizagem um processo de mão dupla. Você ensina, você aprende, mas também, sobretudo, que é um processo de construção individual do aluno, imediato para o professor. Portanto, cada sujeito tem sua maneira de aprender. E cabe ao professor ficar atento a como é que os alunos aprendem. As relações interpessoais, professor-aluno, cordão pedagógico, professor, a questão da ética profissional, precisa marcar por isso, a disciplina, o empenho, a dedicação, perpassar pela avaliação da aprendizagem. Nossa aprendizagem, eu avalio não somente o aluno, mas eu avalio o docente e avalio o cordão pedagógico, mas avalio a escola como um todo, porque isso implica no trabalho realizado pela escola. Portanto, pensar no relacionamento com a comunidade. Como é que a comunidade geral é envolvida na escola? A família participa desse processo. Os recursos didáticos disponíveis, entre outros aspectos, precisa ser pensado, porque o pedagógico precisa gerenciar tudo isso, articular, para garantir boas condições de trabalho para que o professor possa desempenhar seu trabalho em sala de aula. Portanto, deve contribuir com o aperfeiçoamento profissional de cada professor da escola e, ao mesmo tempo, ajudar a constituí-lo enquanto grupo, enquanto equipe, que faz parte de um todo, porque a escola é feita de gente, é feita de pessoas. E aí, para a próxima aula, deixo algumas reflexões para se pensar. A primeira reflexão que eu sugiro para vocês pensar para a nossa próxima aula, da unidade 3, é justamente pensar: democratizar a gestão escolar. O que vem a ser isso? Qual relação tem esse processo com o PPP da escola? O que significa gerir democraticamente escola? E qual o papel do pedagógico nesse processo pedagógico de gerenciar democraticamente a escola? Quais os fundamentos indissociáveis entre si e que precisam estar presentes para que se efetive a gestão democrática? Outro ponto a se pensar é qual o resultado prático de uma gestão democrática da escola. Você que já é professor, que atua na sua escola, você tem percebido esses elementos da gestão democrática presente na sua escola? Quais os documentos que dão sentido e base legal à gestão democrática da escola brasileira? A legislação, que leis são essas? Entre o que está posto na lei e o que acontece na escola, há uma relação íntima ou há um descompasso entre o que está posto na lei e o que acontece na escola? E aí eu sugiro para vocês, para aprofundar essa discussão, que lê o livro do Vasconcelos, que trata o controle pedagógico, o trabalho pedagógico na escola, o planejamento e o projeto de ensino-aprendizagem, também de Vasconcelos, o livro da Alarcão, que ela discute, Professor Reflexivo em uma Escola Reflexiva, o livro da Laurinda, da Almeida e da Souza, da Vera Placo, que ela discute sobre o controle pedagógico, questões da contemporaneidade, que é interessante discutir e conhecer melhor o papel do controle pedagógico na escola, a sua função, a identidade, enfim, essas questões. E o outro livro é do Libânio, Oliveira e Toschi, que são um livro que é bem amplo, bem profundo, bem volumoso, mas também ele traz elementos. Então, tem alguma parte do livro que ele discute a questão da coordenação pedagógica, que é o livro Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização. E aí tem uma parte que ele faz referência ao trabalho da coordenação pedagógica no ambiente escolar. E aí está a nossa referência da aula de hoje. Inclusive, você pode encontrá-la no nosso plano de ensino e aprofundar, inclusive assistir os vídeos sugeridos e ler os textos propostos. Portanto, para finalizar essa aula, deixo uma reflexão que a escola faz política não só pelo que diz, mas pelo que também se cala. Não só pelo que faz, mas também pelo que não faz. Já dizia Gutierrez, em 1988, página 22. Então, pensar sobre isso. Toda ação da escola é uma ação política. Portanto, a educação ela é uma praxe política e social. Tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.